Mas vai dar certo, em nome de quem? Ó, versículo 41 diz assim, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que eterno, preparado para quem, igreja? Diabo e os seus anjos. Então olha aqui para mim, irmãos. Deus não criou o inferno que nós chamamos, que é a segunda morte, não foi criado para o ser humano. Foi criado, preparado para o diabo e quem? E seus anjos. Então entenda que o propósito de Deus, o objetivo, olha que alguns já até chegaram a dizer assim, ó, por que Deus então criou o inferno? Criou o inferno para o homem? Não, não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Lamentavelmente, muitos seres humanos vão para onde, igreja? Vão para o inferno, irmão. Vão, pastor, vão. Por que vão para o inferno? Exatamente por eles deixarem de andar, de buscar, de servir a quem? A Deus. Então o propósito não era que o homem fosse para o inferno, mas ele foi criado, preparado para o diabo e seus o quê? Seus anjos, que é o que nós chamamos e conhecemos, irmãos, como a segunda morte. Ou nós entendemos morte também eterna, que esta morte eterna, irmãos, ou essa segunda morte, que a Bíblia menciona que nós devemos temer. Você e eu, nós devemos temer a segunda morte. Também Mateus capítulo de número 10, o versículo de número 28, que na verdade essa é a morte que nós devemos temer, tá, irmãos? E tem gente que às vezes se expressa dizendo, olha, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós, Mateus capítulo 10 e o versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim, ó, e não temais aos que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, o que, irmãos? A alma e o que? Eu entendo assim, ó, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, você não precisa e não tem que ter medo do homem, daquele que pode matar o corpo. Vocês têm de fato ter medo daquele que pode tanto fazer a alma quanto o corpo perecer no inferno, que para nós é a segunda morte. Então nós não temos que ter, vamos usar a expressão medo da morte em si. Porque se uma pessoa matar a outra, ou se ela morrer, nada mais ela pode fazer no sentido, a não ser matar o corpo. Porém, o mais do que isso, ela não pode fazer nada. E esse é o grande detalhe. Deus está dizendo que nós temos que ter este temor. Temor muito maior, que é da segunda morte do que necessariamente da morte física. E aqui é um grande problema, irmãos. Porque, na verdade, o que é a morte física, pastor? A morte física é como, para você entender, é como uma mudança de ciclo. Simplesmente uma passagem, mudança. Porque a pessoa sai do mundo físico e entra no mundo que? Espiritual. Literalmente e verdadeiramente, irmão. Que é, na verdade, passar para a eternidade. A morte é passagem para a eternidade. Agora, essa passagem para a eternidade que é o que nós temos mencionado, que é o grande problema. Porque a pessoa passa para a eternidade, mas como que ela vai passar? Como é que vai ser do outro lado? Que aí é o que nós estamos tratando a respeito da segunda morte. Por isso que nós devemos temer, porque se a pessoa passar para o outro lado e depois ter o que a Bíblia diz da segunda morte, é um grande problema. E por que eu devo ter este temor a respeito da segunda morte, pastor? Porque a segunda morte, eu vou usar a expressão assim, ó, Jesus ele diz que é algo terrível, irmão. É algo aonde o bicho não morre. Quer ver? Abre a sua Bíblia, Marcos capítulo 9. Isso aqui Jesus falou a respeito do que é essa segunda morte. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, irmãos. Que o bicho não morre. Isso quer dizer que a
as consequências, o resultado, o dano, irmãos, é por demais de terrível. Capítulo 9, eu vou ler com você o versículo 43 e também o 44. Marcos 9, 43, 44 diz assim, ó: e se a tua mão te escandalizar, corte. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apagará. Aí ele diz no versículo 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca, o que, irmãos? Diga misericórdia. Jesus está dizendo que para lá é onde o bicho não morre e o fogo não o quê? Não acaba. Não é um momento, um período, uma situação, irmão. É, na verdade, algo terrível e danoso. E aqui eu vou te dizer assim, ó, existe uma linha que nós vamos chamar de teológica, que acredita assim, ó, que quando o homem morre, que parte daqui, ou que vai para o inferno, alguns acreditam assim, que o inferno vai ser algo assim, ó, que é como que a pessoa vai ser consumida, devorada, acabada. Pronto, vai eliminar de uma vez por toda, que não vai existir mais. É como se fosse assim, ó, uma palha que joga fogo e queima ela e pronto, tudo acaba. Vai ser, pronto, já foi. O inferno, alguns acreditam que vai ser dessa maneira. Aí a pergunta é essa. Bom, imagina uma pessoa que vá para o inferno e que de repente, do nada, pronto, se acaba. Vai ter alguma dor? Vai ter algum dano? Não tem. É como a mesma coisa do cidadão, de repente, eu não sei se você sabe, quem aqui já morreu? Ninguém nunca morreu, não? Está amarrado, né, irmão? Só morrer para o mundo, né? E viver para Cristo. Mas tem pessoas que morrem, irmão, que é algo tão rápido, tão instantâneo, que ela nem vê a hora que morreu. É verdade ou não é? Irmão, é assim, ó, um abrir e fechar de olhos. Claro que tem pessoas que levam tempo, fica sofrendo ali para morrer, mas tem pessoas que morrem que nem percebe. Não teve dor, não teve sofrimento. Se na eternidade ou a segunda morte fosse algo que de repente acabou e pronto, não teria nenhum sofrimento. Só que eu tenho que te dizer assim, ó, eu não creio nisso, que é algo que vai acabar do nada, simplesmente a pessoa acaba, é consumida, que é o que eles falam, até pregam a respeito disso. Eu creio que o inferno é exatamente esse, irmão, onde o fogo nunca se apaga. Quer dizer, o problema, o mal vai continuar na vida da pessoa. Você vai abrir comigo, Mateus, por gentileza, que você vai entender isso, capítulo 25, irmãos. Por que que nós cremos desta maneira? A segunda morte, a Bíblia diz, irmão, que é lugar de tormento. Tormento eterno. Tormento o quê? Tormento o quê, irmão? Eterno. Por isso que eu não creio que vai a pessoa que for para o inferno vai ser do nada e vai deixar de existir. Não. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 25, 46, que diz assim, ó. Irão para o tormento, o quê? Tormento eterno. Mas o justo para a vida, o quê? Eterno. Então vamos lá. Irão estes para o tormento, o quê? Eterno. O que é tormento, pastor? Tormento, para você entender assim, ó, é o mesmo que tortura. Eu não sei se você já viu, mas talvez já assistiu algum filme que tem lá o cidadão torturando o outro. Aí tem todo tipo de maldade, arranca unha, corta dedo, e fura, e faz uma porção de coisa, coloca fogo, queima a pessoa aos poucos. Tem ou não tem? E aquilo ali é bom? Óbvio que não, é uma tortura. É isso que está dizendo aqui, ó, tormento. É o mesmo como a pessoa ser torturada. Só que este é o detalhe. Tormento, o que, irmãos? Eterno. O que é eterno? O que é eterno? É o que não tem o quê? Não tem fim. Então eu não posso acreditar que vai ser como que do nada. Pelo contrário, a pessoa que vai para o inferno, se ela for para o inferno, ela vai viver e vai ficar sendo atormentada, perturbada. Quer ver? Ó, Apocalipse capítulo 14.
Abra lá Apocalipse capítulo 14, irmãos. Você vai entender o negócio aqui, ó. Apocalipse 14, e o versículo que eu vou ler com você vai ser o de número 11. Apocalipse capítulo de número 14 e o versículo de número 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Muito bem. Diz assim o versículo 11, ó. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o quê? Perceba duas coisas. A fumaça do seu tormento sobe o quê? Para todo o quê? Todo sempre. Então, veja que é algo contínuo, né? Agora, e não tem repouso, nem de dia, nem o quê? De noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Volta lá um pouquinho antes. Esse detalhe que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. E não tem repouso, nem de dia, nem o quê? Nem de noite. Irmãos, não vai ter descanso. Nossa, hoje foi um dia cansativo, foi um dia difícil, foi um dia de muita dor, de muita luta, mas à noite eu vou poder descansar. Vai ter isso lá? Não vai. Nem de dia, nem de noite. O sofrimento é eterno, contínuo e constante. Esse sofrimento que a Bíblia está dizendo, que é o que nós chamamos e mencionamos a segunda morte, que Jesus falou que nós deveríamos temer. Irmão, se a gente pensar e entender assim, ó, todo esse sofrimento que Jesus está dizendo que é o que vai acontecer, que foi exatamente lá na cruz que ele morreu, para que isso não acontecesse, é como se Jesus dissesse assim, nós disséssemos também assim, ó, o que Jesus fez não foi brincadeira. Ir Jesus para a cruz para morrer, pagar o preço, sofrer como ele sofreu, simplesmente como se não fosse nada importante? Não, de tão grande tamanha importância que ele não quer que ninguém vá para lá. Porque ele não quer que ninguém viva no sofrimento eterno e permanente. Estão entendendo sim ou não? Sim ou não? A segunda morte é lugar de sofrimento, lugar de tormento eterno. Pastor, e quem serão as pessoas que irão para esse sofrimento eterno, para essa perdição eterna? Você vai abrir também Apocalipse, capítulo de número 21. Você vai ver aqui que o livro de Apocalipse dá aqui, irmãos, mostra quais serão aqueles que irão para, vamos dizer assim, o inferno ou para a segunda morte, que eles sofrerão, que eles padecerão. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 8. Aqui nós vemos assim, ó, Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será na onde, irmãos? No lago de quê? Que arde de fogo e enxofre, que é o quê? Segunda morte. Esses aqui que a Bíblia menciona, ou quem vive nesta prática, a Bíblia menciona que estes irão para a perdição eterna, que estes sofrerão toda a eternidade que nós conhecemos como a segunda morte. Está amarrado em nome de quem? Isso aqui é um detalhe, irmão, que nós não devemos nos encontrar nesse lugar aqui, que é de grande importância. Amém, igreja? Estão entendendo isso ou não? São só isso aqui? Não. A Bíblia menciona também, na carta aos Coríntios, a respeito daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Mas aqui também em Apocalipse, só que no capítulo 22, também tem uma lista aqui daqueles que não irão, tá, irmãos, para os céus. Quem são estes, pastor? Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, o versículo que nós vamos ler, o versículo 15.
Apocalipse 2:15. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Olha o que diz. Ficarão de fora. O de fora aqui é da Jerusalém celestial dos céus, tá? Da vida eterna. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete o que, igreja? Mentira. Estes aqui também vão ficar o quê? De fora. Em outras palavras, vão sofrer a segunda morte. E aqui vem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Aqui diz aqui, ó, ficarão de fora quem? Quem? Os cães. Cachorro não vai entrar no céu, tá, irmão? Será que está falando de cachorro aqui? Porque está mencionando cães. Quem são esses cães? O que você acha que é esses cães aqui, irmãos? Hein? Ah, pastor, não sei não. Deve ser um bicho brabo. Quem se acha que são os cães, irmãos? Não, pode falar, não tem vergonha não. Ninguém acha nada? Pastor, não sei não. Não sei que de acha isso não. A Bíblia menciona que ficaram de fora os cães. Os outros, eles dão nome, né? Feiticeiro, você sabe o que é feiticeiro, né? Sim ou não? Feiticeiro, ali ele diz assim, os que prostituem. Você sabe o que é aqui também? Comete prostituição, enfim, sexual, etc. Os homicidas, sabe ou não? Que mata, quem mais? Tá aqui, ó. E os idólatras, sabe o que é o idólatra mesmo, não? Idolatria, que idolatria é a imagem, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Você sabia disso ou não? Que pode ser dinheiro, pode ser casa, carro, pode ser alguém, pessoa, físico, humano, ser humano, idolatria, tá? E qualquer que comete o quê? Mentira. Pessoa que fala mentira, você também sabe. Mas e os cães, você sabe? Pastor, não sei. Ó, o cães aqui é aquilo que você menos pensa que poderia ser. Pastor, então quem são os cães? Você vai abrir lá em Isaías capítulo 56, você vai ver. Mas segura na cadeira aí para você não cair de costa, tá? Isaías capítulo 56, o versículo 10 e 11. Aqui o profeta Isaías está dando uma palavra. E ele diz assim, ó, versículo 10, tá? Todos os seus atalaias é o vigio sentinela. Todos os seus atalaias são cegos. Quer dizer, não vê o quê? Nada. E diz mais, nada sabem, não tem conhecimento algum. Todos são, o que, irmãos? Cães mudos. Em outras palavras, que não falam o que deveriam falar. Cães mudos, não podem ladrar, não pode latir. São esses. Continua. Andam adormecidos, como que fora de si, irmãos. Estão deitados e amam o toscanejar, o dormir. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são o quê? Pastores que nada compreendem. Ó, não é e não são qualquer pastores, tá? São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu o quê? Caminho. Olha para a vida dele, seu caminho. Cada um para a sua o quê? Ganância, é o desejo dele, irmão. Cada um por sua o quê? Parte. Se resume assim, ó. Cães na Bíblia são pastores? Sim, alguns pastores. É óbvio que não são todos, irmãos. São alguns pastores que eles são como diz aqui, que são como cegos, que não veem nada, que não avisa, que não fala nada, que são atalaias, que eles estão preocupados com os caminhos dele, com o próprio ventre, são gulosos, e a Bíblia diz, irmãos, que vamos dizer assim, eles estão preocupados com o próprio interesse, são gananciosos, que eles querem para si. Estão entendendo, sim ou não? Ô pastor,
Agora que eu não estou entendendo nada, eu te explico. Isso aqui, eu repito, não é que são todos os pastores, mas são os pastores que estão preocupados com eles. Quer ver, ó? O que eu vou te falar é muito sério, tá? É assim, ó. 99% de todos os pastores que faz isso, que sai do ministério, que divide igreja, irmãos, eles estão preocupados com as ovelhas. Sim ou não? Está preocupado com o povo? Não. Estão preocupados o quê? Com eles próprios. Não, eu vou abrir para mim um ministério, que eu vou me dar bem, que eu vou fazer isso, olha o meu caminho, a minha vida. Ele não está preocupado com as pessoas, não estão preocupados. Detalhe, quando acontece uma divisão numa igreja, não importa o tamanho da igreja, toda divisão que acontece, irmãos, tem pessoas que se perdem, se desviam, sim ou não? Muitas. Muitas que se escandalizam, muitas que se desviam, se perdem, vão se perder, sai da presença de Deus. Por quê? Porque a pessoa ela fez a divisão e preocupada com ela e não com o povo, e não com as pessoas. E aí é simples assim, irmão. A pessoa faz a divisão, não está preocupado com o quê? Com nada, eu quero que todo mundo se lasque. Agora eu vou fazer e vou viver do meu jeito, da minha maneira. Estas pessoas são verdadeiros glutões ou gulões, que estão preocupados com eles mesmos, gananciosos, porque as pessoas elas acham assim, que se eu abrir uma igreja para mim, eu vou me dar bem, vai ser uma maravilha. Mas ele não pensa nas almas que podem ser destruídas por causa da atitude dele. É ou não é? Sim ou não? Ô pastor, mas então quer dizer que não pode a pessoa ter um ministério, abrir um ministério? Pode, mas ele não vai causar divisão, ele vai sair debaixo da bênção de quem? De Deus. Olha, fulano, o líder diria, eu vejo que você tem um chamado para ter o seu próprio ministério. Eu vou abençoar sua vida e você vai seguir o seu caminho, ter o seu próprio ministério debaixo da bênção. Essa é a grande verdade. Só que as pessoas, muitos não agem assim, e o resultado, pastor, vão levar muitos ao sofrimento. E o detalhe, que Jesus falou que estes cães ficarão o quê? Ficarão o quê, irmão? De fora. Aí você vai dizer, pastor, mas não dá para acreditar. Porque como pode alguém que é pastor, alguém que está em cima do altar pregando a palavra, olha, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, não pode, Deus não pode fazer uma maldade dessa. E aliás, essa pessoa só pode ser de Deus. Quem foi que te disse? Você vai abrir lá em Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 22, você vai ver um negócio aqui, irmãos. E isso que eu estou falando é muito sério, tá, irmãos? Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 7, 22, tá? Que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em o quê? Em teu nome? Profetizar é pregar, é o mesmo que pregar a palavra, tá, irmãos? Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos o quê? Demônios? E em teu nome não fizemos muitas o quê? Maravilha? Ó, 3 coisas: profetizar, pregar a palavra, expulsar demônio e fazer poucas maravilhas? Muitas maravilhas. Ó a resposta. Muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade é pecado. Irmãos, o pregador, ele não tem só que ser um pregador. Ele não tem só que pregar, ele tem que viver a palavra. Amém, igreja? Se a pessoa prega, mas ele vive praticando iniquidade, que é pecado, ele vai ser condenado, ou seja, ele vai para o fogo eterno. É o que a Bíblia está dizendo.
Pastor, então isso é coisa séria? Por demais da conta. Que a pessoa às vezes acha porque o outro está pregando, porque olha, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Saiba que os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Pastor, não entendi. Se Deus deu dom para a pessoa, Deus não vai tomar dela, irmão. São irrevogáveis. Pode a pessoa fazer? Está aqui, ó. Fizeram ou não fizeram isso aqui? Fizeram. Estava fazendo. Pode a pessoa fazer, embora estando em erro. A Bíblia menciona que Saul ainda, ou mesmo em pecado, Saul, o rei Saul, ele profetizava. Então o negócio ficou esquisito. Como é então que nós vamos ficar sabendo quem é e quem não é de Deus? Porque a pessoa prega, a pessoa faz, como é que nós vamos ficar sabendo? Ó, se conhece a árvore, por onde? Fala, irmão José. Pelo fruto. Não é por outra, não é pelos dons, ou não são pelos dons, irmãos. Não é a pessoa que ela é usada, move-se nos dons, que ela é conhecida. Mas a árvore é conhecida através do fruto. Fruto não é dom, tá, irmãos? Dom não é frutos. Como aqui nós mencionamos aqui, expulsando demônio, fazendo maravilhas e etc. Coisas tremendas, isso aqui não é fruto. Não demonstra que esses aqui realmente são de Deus. O que prova se uma pessoa é de Deus são os frutos. Ou o fruto. E qual é o fruto, pastor? Gálatas, capítulo de número 5, lembra lá? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Ou fé, fidelidade, domínio próprio. Estas coisas, sim, são demonstrações de que a pessoa é de Deus. Se a pessoa diz ser de Deus e faz tudo contrário ao fruto do Espírito, ele está enganando a ele o quê? Ele próprio. Aí duas coisas, eu e você. Você tem que tomar cuidado para você não ser enganado, tá? E para você também não ser essa pessoa que não tenha fruto, tem que ter fruto. E eu também tenho que tomar cuidado para que eu não seja o próprio enganado, irmão. Achando que o fato de eu estar pregando a palavra de Deus, que eu posso viver e fazer o quê? Qualquer coisa. Pode sim ou não? Não. Não pode, irmão. Por mais que a pessoa tenha a função de pregador da palavra, ele não tem que querer viver de qualquer modo fazendo coisa errada, como se isso justificasse ou sobrepujasse o caráter, a retidão dele. Pelo contrário, eu tenho que pregar a palavra, mas eu tenho que viver também em retidão diante de quem? Diga amém. E se não viver, pastor? Ah, mas eu sou um pregador da palavra, Deus vai me salvar? A Bíblia diz que não. Vai também ficar de fora. Está amarrado em nome de quem? Em nome de quem? É sério ou não é sério? É sério ou não é sério? Agora eu vou ter que falar. Fala ou não? Você viu o que eu estou pregando? Teoricamente eu estou pregando contra mim ou a favor de mim? Hein? Fala aí, irmão. Estou pregando contra mim. Ao mesmo tempo a favor. Por quê? Porque eu estou apontando para você quem são os cães. Quem são aqueles que vão ficar de fora. E é da função a qual Deus me colocou. Que eu também não posso brincar. Amém, igreja? Está entendido, sim ou não? Ô, pastor, então desse jeito fica bem delicado, né? É só para você entender o peso e a gravidade, irmãos, que é a coisa. Agora, vamos lá. Pastor, esses são os que vão ficar de fora ou que vão experimentar a segunda morte. Mas fala para mim, quem são ou quais serão aqueles que vão ter a vida eterna? Porque é disso que vão, vamos dizer assim, que não vão para a morte eterna, que não vão para o inferno. Eu quero saber quem não vai, para ver se eu estou dentro desse grupo ou não. Amém, igreja? Diga amém. Você vai abrir a sua Bíblia comigo. Apocalipse, o livro de Apocalipse hoje vai dominar, tá, irmãos? Pastor, e quem serão aqueles que terão, vamos dizer assim, a vida eterna? Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 5, irmãos. Aqui você vai ver, tá? Esse aqui é o detalhe, ó. Tem que ter, irmãos, o nome no livro do que a igreja? É isso mesmo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5.
Ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro quê? Da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Volta só um pouquinho que eu quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. Aqui é Jesus falando que aquele que vencer vestisse vestes brancas e etc. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro quê? Da vida. Então dá-se a entender que a pessoa ela tem o nome dela escrito no livro da vida, e dá-se a entender que ele pode ser o quê? Pode ser riscado. Pode ou não pode? Porque se não pudesse, o que Jesus falou seria quase que algo irrelevante, né, irmão? Ah, mas não pode riscar, e ele está falando que talvez riscaria, é porque, na verdade, pode ser riscado. Mesmo a pessoa tendo o nome no livro da vida, pode ser riscado, pastor? Pode. E o que é que pode levar essa pessoa a ter o nome riscado do livro da vida? Deixa eu marcar Apocalipse, nós vamos estar voltando sempre a Apocalipse, tá? Mas lá no livro de Êxodo, capítulo de número 32, versículo 33, foi quando Deus falou com Moisés a respeito do povo que fizeram o bezerro de ouro, aquele pecado, aquela idolatria toda. Aí Deus falou com Moisés dizendo isso aqui, ó, capítulo 32, versículo 33. Olha o que ele diz. Então disse o Senhor a Moisés, ó, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do que, igreja? Do meu livro. Quando é que pode a pessoa, pastor, ser riscada do livro da vida? Quando a pessoa, irmãos, vamos dizer assim, que ela vive na prática do quê? Do pecado. Irmãos, Deus não dá, e nós não temos, ninguém tem o direito, não importa quem seja, se é um membro, obreiro, pastor, missionário, apóstolo, seja lá o que for, ninguém tem o direito de poder, ainda que faz a obra de Deus, viver uma vida de erro, de pecado. A pessoa que vive a vida de erro e de pecado, o nome dela vai ser riscado do livro do quê? Da vida. E se for riscado, ela não vai entrar nos céus, ou seja, na Apocalipse, volta lá para Apocalipse de novo. Olha o que Apocalipse diz aqui. Que pecar vai ser riscado o nome dele do livro da vida. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 15. Olha o que Deus declara aqui. Se o nome da pessoa for riscado, se no nome da pessoa for tirado do livro da vida, irmão. Aqui que está o grande problema. E olha o que diz. Eu vou ler com você o 14 e o 15, tá? Diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o que, igreja? Segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito aonde? No livro da vida, foi lançado no lago de que, igreja? Diga misericórdia. Não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Pode ser porque não foi escrito e pode ser que foi riscado. Para nós é o mesmo que tirado. E porque o que é que leva a pessoa a não ter o nome no livro da vida? Por ele não ter sido escrito de jeito algum, porque viveu fora do princípio da palavra de Deus, e a pessoa que ela foi até escrito, dado um tempo e momento, mas simplesmente depois fez o que não deveria e foi tirado o nome dela. Esta pessoa que não foi achada também lá, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Resumindo, vai ser lançado, irmãos, o que nós chamamos da segunda morte, vai sofrer a pena. Está amarrada em nome de quem, igreja? Em nome de quem, irmãos? Jesus. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Para que eu não seja jogado ou lançado, não sofra a condenação, a segunda morte. Você vai abrir João, Evangelho, capítulo de número 5, versículo 24, irmãos. Evangelho de São João, capítulo 5, e o versículo de número 24. Por gentileza. Amém, igreja? Que diz assim, ó, João, Evangelho, capítulo de número 5 e o versículo 24. Nós temos que ter a vida eterna agora, tá, irmãos?
Agora quando, pastor? Nesse tempo presente, o qual eu e você estamos vivendo, tá? Em Jesus, temos que ter essa vida eterna agora, em Jesus, para que assim Ele possa nos livrar da segunda morte. O versículo 24 diz assim, ó: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem o que, irmãos? Vida eterna. Deixa eu te explicar. Que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida o quê? Eterna. Não é vai ter a vida eterna, ele já tem no tempo presente, irmão. A vida eterna não é depois que a pessoa morrer, que deixar esse corpo, que ela vai ter a vida eterna. Não. A vida eterna ela vai ter no tempo presente, em vida. A vida eterna é a vida de Deus em nós. Então eu tenho a vida eterna, que é a vida de Deus em mim. Depois que a pessoa parte daqui, que ela morre, aí nós chamamos assim, ó, ela passa para a existência o quê? Eterna. Que aí o que vai fazer a diferença. Se eu tenho a vida eterna, morri, passei para a existência eterna, mas eu vou viver eternamente com quem? Com Deus. E se eu não tiver, pastor, a vida eterna, aí você vai viver eternamente afastado de quem? De Deus. É muito sério. E ele não para e diz mais assim, ó, na verdade, digo tal que crê em mim, naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora, ó, e não entrará em quê? Em condenação, mas passou da morte para onde, igreja? Para a vida. Irmãos, este entrar em condenação é a segunda morte. A pessoa não entrará em condenação, passou da morte para quê? Para a vida. É mais ou menos assim, ó. A morte para aquele que tem a vida eterna, que tem Jesus, é uma estação que ficou para onde? Ficou para trás, acabou, irmão. Essa aí eu não vou passar por ela, não tem mais na minha vida. Isso não vai me acontecer, porque agora eu tenho a vida de Deus em mim, que ela é eterna. Diga glória a Deus. Agora tem um grande detalhe. Qual é o detalhe? Pastor, eu tenho a vida eterna. E agora? Você tem e devemos permanecer até o fim. Mateus capítulo 24, 24, 13. Olha o que diz, Mateus 24, 13, irmãos. Mas aquele que perseverar até o quê? O fim será o quê? Salvo. Então escute bem. O segredo e o detalhe que Deus tem para nós aqui é assim, ó, aquele que perseverar até quando, igreja? Até o fim. Ele vai ser o quê? E se ele não perseverar? Então imagine uma pessoa que ela viva 100 anos, se for como eu, 120, mas 100 anos, vamos dizer que desses 100 anos, 99 anos, desde quando nasceu, né, irmão? 99 anos andou servindo a Deus. Já no último ano de vida dela, irmão, ela decide, ela se desvia, ela abandona, aparta o Senhor. O que é que vai acontecer com ela? Será salva? Sim ou não? Não, porque ela não perseverou até quando, igreja? Até o fim. Se ela não perseverar até o fim, ela não vai ser salva, irmão. Por um outro lado, é assim, ó. Então eu vou permanecer, eu vou perseverar até o fim. E aí sim, eu terei a salvação. Então eu não posso me afastar de Deus, não. Eu não posso abandonar o caminho de Deus, também não. Você tem que permanecer nele até o fim. Diga glória a Deus. Diga amém. E um detalhe, pastor, mas tem que continuar até o fim? Tem. Quer ver, ó? Salmos de número 9, versículo 17. Deixa eu ler para vocês. Salmo 9, 17. Isso aqui é sério, tá, irmãos? Ó. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno. Ímpio é que pratica impiedade, tá, irmãos? E aí diz mais: e todas as nações que se esquecem de quem? Esqueceu de Deus, vai para o céu? Não, vai para a perdição eterna. E o que é esquecer? Deixar de Deus, irmão. Não,
eu deixei, não quero mais saber das coisas de Deus, da Bíblia, não quero saber de orar, não quero saber de ir à igreja, eu não quero saber de Deus. Pode ser qualquer pessoa. Se ela fizer isso, a Bíblia diz que ela também vai sofrer a segunda morte. Está amarrado em nome de quem? Por isso que temos que perseverarmos até quando, igreja? Até o fim. Diga amém. Apocalipse capítulo 20, irmãos. Vamos lá de novo. Já vou terminar com você, tá? Apocalipse capítulo de número 20. E eu vou ler com você o versículo de número 5. Ou melhor, número 6, tá? Apocalipse 20 e o versículo de número meia dúzia. Quem encontrou, diga amém. Ó, isso aqui é todo o detalhe, irmão. Se resume aqui para nós, tá? Bem-aventurado o santo. Bem-aventurado quem? Santo. Não é santo de parede, tá, irmãos? Santo que é separado do pecado. Esse é bem-aventurado o santo. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? Você sabe que Jesus, quando vier buscar a igreja no arrebatamento, os que tiverem morrido em Cristo, ressuscitarão primeiro e vai encontrar com Cristo nas nuvens. E nós, depois estivermos vivos, vamos também encontrar com Ele nas nuvens. Se tivermos partido, nós vamos participar da primeira ressurreição. Pastor, vai ter a segunda ressurreição? Vai. Só que a segunda ressurreição vai ser para condenação eterna, ou seja, para o juízo eterno, que é o que nós estamos falando hoje. Para condenação o quê? Eterna. Então, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Aí diz assim, ó, sobre estes da primeira ressurreição, estes não têm poder. Ó, não tem poder o que, irmãos? A segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos, ou seja, no milênio. Irmãos, não tem a segunda morte, não tem poder sobre nós, porque nós permanecemos com eles e passamos da morte para onde? Para a vida. Diga glória a Deus. E aqui eu vou te dar uma frase para você pensar um pouquinho e entender. E aí nós já vamos terminar. É assim, ó. Escute bem. Quem nascer 2 vezes, morre uma vez. Quem nascer, repetindo, 2 vezes, morre o quê? Uma vez. E quem nascer uma vez, morre 2 vezes. Pastor, não entendi, foi nada. Eu vou te explicar. Todos nós nascemos uma vez fisicamente, sim ou não? Nascido de homem, da carne. Jesus diz assim, todo aquele que é nascido da carne é o quê? É carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, segunda vez, que a pessoa se converte e nasce de novo e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ela nasceu fisicamente, nasceu espiritualmente, nasceu de novo. Ela só vai morrer uma vez. Só a morte física. Pronto. Morri a morte física, agora não tem segunda morte para você. Você tem a vida eterna. Diga glória a Deus. Aquele que nasceu uma vez só e partiu daqui, ele vai morrer fisicamente e depois vai sofrer ainda a segunda o quê? Segunda morte. Então nós não temos que ser este que nascemos uma vez. Devemos nascer fisicamente, que nascemos, e nascer espiritualmente. E aí nós vamos experimentar a morte uma vez, que eu diria que essa passagem, mas jamais a segunda morte. Amém, igreja? Deus vai nos livrar, porque vai ficar como uma estação passada, e nós vamos poder estar com Ele eternamente. Diga glória a Deus. Entenderam, sim ou não? Entenderam? Então vamos ficar de pé, pronto. O que Deus mandou falar para você, eu falei, tá, irmãos? Pastor, eu não tenho certeza se eu estou muito bem com Deus, então é hora de você se colocar. Não brinque com a sua eternidade, irmão. A nossa eternidade não é decidida depois que a gente partir daqui, ela é decidida agora. Nesse tempo presente, você está abraçando uma fé em Cristo Jesus e dela não se apartar nunca mais. Faça, passe o que passar, venha o que vier, mas você deve permanecer firme. Diga glória a Deus. Então fique de pé e feche os teus olhos, abre o seu coração. Pai amado, em nome do